Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de um livro muito comovente escrito por uma criança de 13 anos de idade que foi assassinada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Estou falando do Diário de Anne Frank. Foi o último livro do meu projeto de ler mais mulheres. Entre janeiro e fevereiro eu li 6 livros de mulheres que eu já comentei com vocês em vídeo e em resenha. E o último foi o Diário de Anne Frank. Eu geralmente não gosto muito do formato de diários, apesar que dessas 6 mulheres que eu li, 2 eram diários. O Diário da Carolina Maria de Jesus, Quadro de Despejo. Aliás, a Carolina ontem foi consagrada a doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse da Anne Frank também é um diário. A Anne Frank, junto com sua família, eles eram alemães e eles se mudaram quando as restrições aos judeus começaram a aumentar antes da Primeira Guerra Mundial. Eles fugiram, se refugiaram, na verdade, na Holanda, seguiram sua vida normal. Só que com o avanço da Segunda Guerra Mundial, os nazistas avançaram até a Bélgica, Holanda, tomaram toda a costa ali da Europa, de frente para a Inglaterra principalmente, com os portos do Canal da Mancha, tomaram a França também, e os judeus ficaram numa situação muito complicada, aqueles principalmente que não conseguiram escapar para outros países que longe do alcance dos nazistas. Foi o que aconteceu com a família da Anne Frank. Uma família de classe média alta, que tinha fábrica, que tinha um negócio próprio. Com as medidas de endurecimento contra os judeus na Holanda também, eles resolvem ir a um esconderijo que é feito dentro da fábrica, de uma das fábricas onde o pai da Anne Frank trabalhava. E eles ficaram nesse esconderijo que eles chamavam de anexo durante 2 anos. O livro começa em julho de 1942, justamente no mesmo período que vai começar a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, que eu já comentei com vocês em outro vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, é uma batalha muito crucial para o andamento da guerra e futuramente para a derrota nazista, porque vai ser lá que vão começar a sucumbir os exércitos nazi, e a partir dali o Exército Vermelho, a camisa vermelha aqui coincidentemente, da União Soviética, vai começar a expulsar a linha nazista dentro da Rússia, e aí vai empurrá-los até Moscou, até Berlim, desculpa, até chegar o fim da Segunda Guerra Mundial. Os aliados vão desembarcar nas praias da Normandia, justamente ali na França, perto mais ou menos onde estava a Anne Frank. E o diário ela vai contando o dia a dia dessa família, as suas impressões. Ela começa nesse período, ela tem 13 anos, ela completa 2 aniversários no esconderijo, nesse cativeiro que eles entraram e ficaram 2 anos sem ver a rua, sem sair de lá, sendo alimentados por um casal de amigos holandeses que podiam circular, ir e vir, e eles vão ajudando não somente a família da Anne Frank, mas outra família que está junto com eles ali no esconderijo. E eles vão escutando rádio, eles vão vendo as notícias, vão sabendo também das batalhas através de rádios conectadas com a Inglaterra, por exemplo, que eles conseguiam captar o sinal, e eles iam ouvindo as notícias, né? Principalmente das batalhas na Rússia, né, que são essenciais para a derrota nazista, e depois o dia D, que é um momento muito, já em 2 anos depois, em 6 de junho de 1944, e é uma passagem que eu me emocionei muito, porque eles tinham muita esperança de que o desembarque da Normandia fosse algo muito rápido, né, e que essa virada da guerra acontecesse de uma maneira muito veloz. Eu acho que as pessoas que estavam ali em cativeiros ou capturadas dos seus países, os franceses principalmente, os belgas, os holandeses, tinham também esperança de que a guerra acabasse logo, mas não foi o que aconteceu. A guerra ainda vai durar mais 1 ano pela frente, né? E é justamente nesse período final ali, agosto de 1944, que através de uma denúncia anônima, algumas pessoas cogitam isso, a Gestapo vai invadir essa fábrica, vai descobrir o esconderijo da família Anne Frank, e todos eles vão para um campo de concentração, né? As 2 famílias e outras pessoas que ali estavam escondidas. E a Anne Frank vai morrer, né? Cogitam ali, não há uma data certa, mas cogitam que ela morre em março de 1945, ou seja, nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, o que é mais triste ainda, né? Você conseguir sobreviver 6 anos de guerra e morrer justamente meses antes de acabar a guerra, né? Porque em março de 45, se eu não me engano, em abril do mesmo ano, é quando a Holanda vai ser libertada pelos aliados,
e os nazistas vão ser expulsos, né? E nesse período foi o período que ela morreu. Dessa galera toda, da família da Anne Frank e da outra família que estava hospedada com eles ali, mais ou menos umas 10 pessoas, só sobreviveu o pai, o Otto. E aí foi o primeiro, né, cara que editou os diários da filha e publicou em livro, né? A Anne, existem 4 versões desse diário, uma versão que ela escreveu inicialmente e ao ouvir a rádio e saber que o governo pretendia publicar, os aliados pretendiam publicar diários, cartas das pessoas, ela reescreveu, fez uma segunda edição, deu uma melhorada, deu uma editada, tirou alguns pontos. Ela é uma criança, então a raiva dela, os ciúmes dela com a irmã, ou com as brigas que tinham entre as famílias, as discussões. Imagina você ficar 2 anos trancado num quarto com outras 8 pessoas, vai haver desentendimentos, e ela vai contando isso, vai falando até mal assim da mãe da outra família e tudo mais, mas ela é uma criança, né? Então ela tem esse sentimento muito genuíno, muito puro. Muitos momentos dá muita tristeza o diário, porque ela vai falando de futuro, sabe? Ela fala de casar, de ter filhos, de voltar para o colégio. E claro, nós em perspectiva sabemos que na verdade no final da história ela vai morrer, né? E não é uma história fictícia que você sabe que o mocinho morre no final, ou que a menina morre no final. É uma história real, como é a história real de milhões de pessoas que foram mortas simplesmente por ser judeus, ou simplesmente por ser negro, ou simplesmente por ser cigano, ou de raças não puras, né? Segundo a lógica nazista, que causou um mal infinito ao mundo, e que nunca é muito lembrar, nunca é pouco lembrar que o nazismo não pode ser perdoado, diferentemente do que falou o presidente da República certa vez, ano passado, se eu não me engano. O nazismo não pode ser perdoado, porque o nazismo causou não somente a morte de milhões e milhões de pessoas diretamente, mas indiretamente também, porque a guerra mata pessoas de todos os lados, ela não escolhe religião, cor, idade, nem nada. Então, é um diário muito comovente, eu indico muito a leitura. Ela vai contando muito, uma visão muito inteligente, era uma menina muito à frente da sua idade, ela vai analisando mesmo as coisas da guerra, e você vai vendo que ela ouvir notícias na rádio, vai comentando, você vê uma inteligência muito grande, uma visão muito grande dela, né? Apesar de ser uma criança que ali vai terminar a sua vida com 15 anos de idade, já na adolescência. Então foi muito comovente, foi o último livro, e ainda bem que foi o último livro, porque no final dá uma tristeza grande assim aos rumos da humanidade, e saber que 76 anos depois que tudo isso acabou, com tantos livros publicados, tem pessoas ainda que usam suástica no braço, que fazem saudações nazistas, que rememoram políticas fascistas nazistas. O nosso presidente, aliás, faz isso, e tá tudo bem, parece que nada aconteceu. E não deve estar. Eu acho que pessoas que rememoram e homenageiam nazistas devem ter o mesmo fim do filme Bastardos Inglórios. Aí vocês vão ver o filme lá e ver o que acontece com os nazistas no cinema. Um abraço.